Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Eu sou o Jorge Henrique e hoje o programa vai tratar de educação profissional. Eu recebo Irailton Lima, que é gerente de educação profissional da Secretaria Estadual de Educação. Boa noite, Irailton. Boa noite, Jorge. É um prazer estar aqui com você. Irailton, a nova Lei de Diretrizes Básicas, com sua alteração, me parece que em 96, modificou o conceito de ensino profissionalizante. Então eu te pergunto, como era e como é atualmente a educação profissional no Brasil? Até 96, ou melhor dizendo, até 97, a educação profissional era integrada ao currículo da formação propedêutica, da formação geral, propiciada pelo segundo grau, hoje ensino médio. Aquela formação tinha uma série de problemas, porque, entre outras coisas, não permitia às escolas acompanhar os movimentos dos processos produtivos, do mercado de trabalho, as inovações tecnológicas introduzidas pelo conhecimento, pelas novas empresas, pelas empresas modernas. Com o decreto 2208, que regulamentou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação profissional foi separada do ensino médio, do segundo grau. Os cursos técnicos passaram a ser cursos posteriores ao ensino médio, ou seja, você conclui os 3 anos do ensino médio e depois você entra numa escola técnica ou vai para a universidade. E os currículos ficaram mais flexíveis, mais leves. Então, uma formação de um ano e meio, permite à escola mais facilmente adequar o perfil do aluno que ela está formando às necessidades do trabalho, às necessidades dos processos de desenvolvimento regional. Então, isso foi bom para a educação no Brasil. Essa foi a proposta que a gente adotou. Nós estamos trabalhando numa coisa que a gente chama de formação por competências, ao invés do modelo tradicional. Isso é interessante enfocar, porque o que eu tenho visto é que hoje o foco dessa nova pedagogia é em competência e não mais em conteúdo. Exato. Eu queria que você explicasse um pouco isso. Tem ainda um outro aspecto do currículo anterior que é importante ressaltar, além dessa mudança do enfoque na repasse de conteúdo para o desenvolvimento de competências. É que no modelo anterior, um plano de curso ele chegava meio que pronto do Conselho Nacional. O Conselho Nacional de Educação definia o que deveria constar no currículo de um determinado curso e a escola tinha que se adequar àquilo. Então, não havia muito espaço para regionalização, não havia muito espaço para contextualização. Então, um curso técnico agrícola no Acre não era muito diferente do curso técnico agrícola no Rio Grande do Sul. E isso é um absurdo. Então, hoje, a legislação permite uma flexibilidade grande, permite à escola contextualizar bem o seu currículo. Outra coisa importantíssima que você falou, a formação por competência. Bem, um jovem, um trabalhador que necessita de uma qualificação ou que precisa tá aí na vida precisando de um emprego, ele não pode mais ter apenas conhecimentos na cabeça, informações acumuladas para utilizar numa hora ou outra, dependendo do trabalho que ele vai realizar. Não pode mais ser assim. É necessário que ele tenha o conhecimento, é necessário que ele tenha a habilidade para fazer bem feito aquilo que ele escolheu e é necessário que ele tenha também a atitude, a postura pessoal adequada para o exercício do seu trabalho. Isso é competência. E então, para a escola formar e atestar que a pessoa está habilitada para uma determinada atividade, ela precisa dar a ele as condições para que ele saiba, que ele domine essas 3 dimensões do conhecimento, o que a gente chama de saber, ou seja, o conhecimento em si, o cognitivo, saber fazer, a habilidade prática, saber conviver, ou seja, interagir com as pessoas de forma a que na interação, no trabalho em equipe, ele faça bem feito aquilo que cabe a ele fazer. Isso é competência, que é muito diferente do ensino tradicional, da forma anterior, baseada exclusivamente no repasse de conteúdos. A educação tradicional que a gente conhece é aquela em que o professor entra em sala de aula como o que sabe tudo, posta-se diante da turma, utiliza o quadro e o livro didático e ali ele vai repassar todo o conhecimento que ele acumulou para aquelas crianças que nada sabem. O conhecimento moderno é um em que aquilo que o aluno, a educação moderna, prevê que os conhecimentos que o aluno traz sejam bem aproveitados,
que o professor medie processos de aprendizagem com esse aluno, utilizando tanto o livro didático, o quadro negro, quanto os outros recursos que são necessários. Então, na formação de um técnico, por exemplo, na área de agroindústria, é fundamental que o jovem possa acessar uma agroindústria, possa saber como se dá todo o processo de produção, que recursos são utilizados em cada momento, que habilidades são necessárias serem desenvolvidas para manusear cada um dos equipamentos, que conhecimentos ele precisa ter domínio para que ele possa saber responder a cada necessidade em cada momento. E isso tudo aliado à capacidade pessoal de tomar decisão, né? A autonomia, a criatividade para solucionar problemas, tomando decisão em cada momento. Então, a educação moderna é uma educação que necessariamente leva o indivíduo a raciocinar bem, a agir de maneira adequada com as mãos, com o dado sensível, com aquilo que ele precisa fazer e com a postura pessoal adequada para entender as relações de poder, as interações sociais que estão envolvidas no exercício do seu trabalho. Agora, Irailton, esse novo método tornou muito mais abrangente o que se chama hoje de ensino médio, né? Esse conceito ficou bastante amplo. Isso significa, então, um processo de educação mais equilibrado, mais organizado do ponto de vista do que você aprende e do que você vai pôr em prática, né? Perfeito. O Tonho Alves ele usou uma vez uma metáfora numa conversa que eu acho muito interessante. Ele diz que a educação tradicional, ela coloca o conhecimento à disposição, os conteúdos à disposição do aluno para que ele memorize e articule em algum momento. Não é? E ele conta até a historinha de um sujeito que estava com a esposa em casa e de repente entram dois ladrões assim nervosos e valentes e diz que encosta o rosto na cabeça do sujeito no chão e diz: você vai ser um assalto, você vai morrer se você não me responder algumas coisas. Pelo amor de Deus, o que é, né? E aí o sujeito diz: quais são os principais afluentes do lado direito do Rio Amazonas? Aí o cara é desesperado lá, o Tocantins, o Tapajós, o Madeira. O cara acertou, meu. Qual o valor de pi? 3,1416. O cara acertou, meu. Vamos embora. Esse cara acertou, esse cara é demais. Aí o cara levanta, assustado, olha para a esposa e diz: eu sabia que isso ia servir para mim em algum momento, alguma coisa. Então, essa educação não serve. Essa educação que prepara para sei lá o quê, né? Não serve. A educação moderna é necessariamente uma educação que prepara para a vida e a educação profissional é uma educação que prepara para o trabalho, né? Prepara para processos produtivos que são, né, necessariamente aqueles que estão sendo utilizados pelas empresas, pelas instituições em cada momento. Certo. Agora, assim, o mundo está passando por transformações muito grandes e velozes, né? E as profissões também estão exigindo cada vez mais informação, modernidade, né? Esse tipo de processo, ele, por exemplo, facilita na questão do desemprego, por exemplo, auxilia no processo de qualificação, de recolocação, mesmo que o indivíduo não chegue à universidade, por exemplo? Claro. Eu tenho uma posição que é uma posição não só minha. Porque, assim, você não poderia estar travando uma parte do processo de conhecimento, Irailton? Não. Eu acho que a tendência moderna, e assim, a modernidade tem muita coisa ruim, mas traz algumas coisas boas. Claro. Né? E isso que eu vou colocar uma posição aqui que algumas pessoas na área da educação têm, mas não é nem a posição oficial. Mas assim, a sociedade conferiu à escola e à universidade, seja ela pública ou privada, o direito de certificar que uma pessoa está preparada para uma determinada atividade, para uma determinada profissão. Então sai o economista de lá, a universidade dá um diploma e diz: esse aqui é um economista com tais conhecimentos, então ele pode exercer a função de economista no mercado, aí, nas empresas. Mas a tendência moderna é que esse certificado da escola não seja mais pura e simplesmente o atestado de que o indivíduo está preparado para o trabalho. Né? A tendência moderna é se buscar estratégias de certificação, que sejam posteriores à formação, em que a sociedade se resguarda, sim, de fato, ter a garantia de que aquela pessoa está efetivamente preparada para o trabalho.
não só preparada, é importante que se diga, as pessoas não devem estar preparadas apenas para o trabalho, elas devem estar preparadas para a vida, né? A preparação para o trabalho é um componente. Agora, é necessário que se tenha a garantia de que, de fato, a pessoa sabe fazer aquilo, né? Que o diploma diz que ela aprendeu. É necessário que o técnico em enfermagem que vai para dentro de um hospital operar equipamentos, que vai lidar com o paciente, saiba de fato fazer aquilo. Entendeu? Então, a formação por competências é uma formação em que o que você atesta quando a pessoa conclui o curso é que ela desenvolveu aquelas competências. E ela fica na escola até que as competências de fato tenham sido desenvolvidas. Por isso, no currículo por competência, a carga horária é uma coisa flexível, porque você fez, digamos, 100 horas num determinado bloco para desenvolver 2 competências. E você, de fato, não desenvolveu aquelas competências porque você não conseguiu desenvolver as habilidades, né, que são um dos componentes, uma dimensão daquela competência. Então, é necessário que você permaneça na escola, permaneça naquele bloco, até que você tenha, de fato, desenvolvido aquilo que é necessário para que a escola possa dizer, essa competência, tá, eu posso certificar. Isso é muito diferente, né, da forma anterior. E, como eu já disse, nesse caso, não é apenas a habilidade, não é apenas o saber fazer, mas é ter o conhecimento necessário para entender por que faz cada coisa. Não basta você saber fazer, mas não entender por que é feito aquilo. E é necessário a atitude pessoal, para que você tenha a capacidade de tomar decisão no momento que você está trabalhando. Então, você saber que procedimento com que procedimento você pode entrar em cada momento, que procedimento você deve utilizar em cada momento, né, no exercício do teu trabalho. E certamente isso é uma pessoa que se prepara com essa condição, chega a uma universidade com uma visão muito mais ampla, muito mais segura, né? Até porque a gente utiliza o que nós chamamos de formação em serviço. Então, o aluno vai para a unidade, na aula prática, para dentro de uma unidade, né, entender como se dá. No curso de comunicação, o nosso aluno virá para dentro da TV para ver de fato como as coisas acontecem. A escola tem um estúdio para que ele pratique aquilo que ele está fazendo. E aí tem algo que a gente chama assim de aprendizagem pela prática. A atividade manual, Jorge, ela não é um mero adestrador, né? Não ensina o indivíduo a mecanicamente fazer as coisas pura e simplesmente. Ela ensina a pessoa a raciocinar, a refletir sobre o que ela está fazendo, né? Então, isso é muito importante, que quando o aluno tem a oportunidade de relacionar o conteúdo, aquilo que ele viu teoricamente, né, aprendeu teoricamente, com a prática, com o que ele está fazendo, ele tem um ganho na aprendizagem que é extraordinário. Agora, Irailton, assim, me parece que tem uma aproximação muito grande com conhecimentos humanísticos, científicos e tecnológicos, né? Aí eu começo a pensar assim, nós estamos vivendo um momento de aprender a aprender? Estamos. Necessariamente. Nossas escolas, elas primarão por uma formação que a gente chama de generalista, o mais ampla possível em cada área de atuação, para que o aluno profissional possa ele desenvolver o seu plano de desenvolvimento pessoal, né? Para que ele possa montar o seu plano de carreira e que ele possa reconhecer em que momento ele precisa de um reforço aqui ou ali, até para voltar para a escola, né? Porque não dá para ficar naquela coisa de faz um curso de um ano e meio, depois vai para o mercado e nunca mais se atualiza. Não, necessariamente deve se atualizar, porque, entre outras coisas, os recursos tecnológicos são cada vez mais exigentes, porque os processos de trabalho, assim, o cotidiano do trabalho exige, né, cada vez um conhecimento novo, e aí a pessoa deve ser capaz de aprender com o que ele está fazendo, deve ser capaz de buscar a literatura, a bibliografia adequada para estar, né, refletindo mais e melhor sobre o que ele está fazendo. E quando ele perceber que ele não dispõe dos recursos necessários para aprender aquilo de novo que ele está vivendo, aí ele deve buscar a escola. Então, o aprender a aprender é fundamental na escola nova, na escola moderna. Irailton, eu vou te pedir um instantinho, porque Ideias da Aldeia vai fazer um pequeno intervalo, mas volta já já.
Ideias da Aldeia está de volta, hoje conversando com Irailton Lima, que é gerente de educação profissional da Secretaria Estadual de Educação. Irailton, nós já tivemos aqui no Acre algumas experiências com educação profissional, o caso, me lembro assim, é o Colégio Agrícola, né? E em um dado momento isso desapareceu. Então eu queria saber de você o que representa esse momento para o Acre, dessa retomada, e complementaria perguntando assim, existe uma preocupação com a formação desses alunos para a realidade cultural local? Olha, nós tivemos no Brasil a experiência da 5692, Lei de Diretrizes e Bases 5692, de 1971, que obrigou a junção dos currículos das escolas técnicas, dos cursos profissionalizantes, com o segundo grau. Né? Então, toda a escola foi obrigada, a escola pública foi obrigada a se tornar uma escola profissionalizante. Foi um desastre no país inteiro e não foi diferente aqui. As escolas não estavam preparadas para trabalhar com cursos técnicos, não dispunham de laboratórios, não tinham uma infraestrutura adequada para promover profissionalização. E aí ela nem formava, nem garantia aquela formação geral, propedêutica, que a escola, o antigo ginásio oferecia, nem o antigo científico fornecia, e nem preparava de fato para o trabalho, nem profissionalizava. Então ficou num meio de campo ali, sem identidade, com uma crise de identidade terrível. Aqui aconteceu isso. Quem não lembra dos cursos de contabilidade, né, por 15, 20 anos, o mesmo curso nas escolas no interior do estado, os cursos de assistente de administração, saúde, curso de auxiliar de enfermagem, que o SESEM chegou a oferecer, o curso de administração que o SESEM ofereceu, os cursos na área de agricultura do Colégio Agrícola. Então, em 1992, a legislação voltou a flexibilizar. E aí não obrigou mais, mas recomendava que as escolas continuassem com os cursos de profissionalização. Boa parte das escolas fecharam os cursos e outras permaneceram com contabilidade, administração, uma coisa assim. O Colégio Agrícola permaneceu com o curso de técnico agrícola. É bom que se diga que o Acre tem um outro estado, me parece, Tocantins. O Acre e Tocantins são os únicos estados no Brasil que não contam com escolas técnicas mantidas pelo governo federal. Né? Não tem nenhuma escola agrícola, por exemplo, federal no Acre, não tem nenhum Cefet, nenhum Centro Federal de Tecnologias. Então, a gente ficou no prejuízo em relação ao restante do país. É bom que se diga também por uma decisão errada dos governantes nossos no início da década de 80, que o Colégio Agrícola era para ser uma escola federal. O governo da época, achando que ia fazer bonito, puxou para si a responsabilidade de manter a escola e ela esteve bem por uns anos, depois entrou em crise porque era uma escola de fato muito cara. A relação funcionário por aluno no Colégio Agrícola, quando nós assumimos o governo, por exemplo, era de 4 funcionários para um aluno. Né? O custo aluno era proibitivo, era superior ao custo aluno da UFAC, por exemplo. E aí, superior ao UFAC? Superior ao custo aluno da UFAC. E era um currículo engessado, como eu falei anteriormente, né? Um currículo que formava sempre o mesmo tipo de profissional para a mesma atividade. Essa retomada que a gente está iniciando agora, que a gente na verdade não está iniciando agora, a gente vem trabalhando desde 2001 no desenvolvimento de uma proposta de educação profissional pública, que a gente chama de uma política pública de educação profissional para o Acre. Esse processo vem se dando desde 2001 e para a gente esse momento é um momento especial, porque é o momento em que a gente inaugurou a Escola de Formação Campos Pereira. Nós estamos nesse momento com 1.500 alunos na Escola de Saúde em 11 municípios do estado. A gente está concluindo a reforma do Colégio Agrícola, que vai virar Escola da Floresta Roberval Cardoso. Nós estamos aí nos preparando para iniciar a instalação do Centro de Formação e Tecnologia da Floresta em Cruzeiro do Sul. Estamos fechando com o Ministério da Saúde uma parceria junto com a Prefeitura de Brasileia para abrir um núcleo de educação profissional para a área da saúde em Brasileia e temos expectativa de, no ano que vem, se Deus quiser, estar montando um centro de educação profissional pequeno para atender as necessidades da regional do Tarauacá em Vira e um outro para atender as necessidades da regional do Purus, ali em Sena Madureira. Agora, nós estamos montando pequenas unidades no interior que ficarão vinculadas aos centros de educação profissional grandes instalados em Rio Branco.
E aí esses centros vão até os municípios para lá oferecer os cursos de qualificação. E essa é a famosa ideia da rede, né, Iraildo? Da rede. A ideia da interiorização com sabedoria, né, com inteligência. Porque lá no município, muitas vezes, a gente não dispõe do docente para dar aula. A gente leva daqui. A escola que certifica é a escola daqui. Mas o profissional que a gente está formando lá tem o mesmo padrão de qualidade do profissional que a gente está formando em Rio Branco. Com uma diferença, que é a questão que você me perguntou sobre a contextualização. Esse é um princípio, né, da nossa proposta pedagógica. O aluno que é formado numa escola nossa, que é habilitado numa determinada área, ele deve ter as características necessárias para a atuação dele na comunidade em que ele está inserida, né? Então, o ano passado trabalhamos o auxiliar de enfermagem, por exemplo, na Escola Técnica em Saúde, e aí a gente trabalhou o auxiliar de enfermagem lá em Marechal Thaumaturgo, em Porto Walter, né? A gente está trabalhando agora o auxiliar de enfermagem para o Jordão, para Santa Rosa do Purus. Esse profissional é diferente de um profissional que é habilitado por nós para trabalhar em Rio Branco. Claro que ele tem algumas características que são gerais, que para dar a identidade profissional dele, para garantir que ele seja um auxiliar de enfermagem em condições de atuar em qualquer lugar. Mas a ênfase na formação é naquilo que é necessário naquela comunidade, né? Então, se o profissional precisa ter a habilidade para lidar, por exemplo, com a medicina alternativa, com fitoterápicos, então, se lá na comunidade é necessário que ele saiba manusear as plantas, que ele saiba preparar um chá, que ele saiba adequar os recursos ali à necessidade de saúde, dos cuidados em saúde das pessoas, então a escola deve ter a sensibilidade e a flexibilidade no seu plano de curso para garantir isso. Isso é muito importante para a gente. E o governo, então, incorpora um projeto dessa natureza ao seu programa de desenvolvimento? Incorpora. Na verdade, todo o investimento que está sendo feito pelo governo federal e pelo governo do estado no desenvolvimento da rede de escolas técnicas do Acre faz parte está intimamente articulado, todo esse investimento intimamente articulado à política mais geral de desenvolvimento econômico e social, né, de base sustentável, de tipo sustentável, que o governo do estado lidera a implantação nesse momento aqui no Acre, desde a primeira versão, desde o primeiro mandato do governador Jorge Viana. Os nossos levantamentos indicaram, nós fizemos pesquisas em 2000, 2001, para a gente poder formatar um plano de educação profissional, né, para o Estado. E aí nós buscamos assim, as informações. Como está a atividade produtiva no Acre nesse momento? Quais são os segmentos, né, econômicos de ponta? Quais são os segmentos em condições de se desenvolver? Que segmentos receberão maior investimento do poder público? Que investimentos estão previstos pela iniciativa privada, né, na economia do Estado? Procuramos também identificar que investimentos estavam sendo feitos na formação dos nossos jovens e dos nossos trabalhadores. Identificamos o grande esforço do Sistema S, né, através do SENAC, do SENAI, do SENAR, do Senat, mas vimos que havia uma carência enorme, porque o Sistema S sozinho não tinha condição de dar conta da demanda enorme que o Estado apresentava já naquele momento. Por outro lado, o Sistema S é vinculado aos diversos segmentos, né? O SENAC é ao segmento do comércio, o SENAI é ao segmento da indústria, e nem sempre as políticas deles estavam adequadas ao projeto de desenvolvimento que o governo estava implementando. Então, nós procuramos complementar o esforço do Sistema S, atuando naquelas áreas em que ele não tem condição de atuar, e focar nas políticas de desenvolvimento, assim, garantir a atenção maior nas propostas de desenvolvimento que o governo estava já naquele momento iniciando a implementação. Então, se você pegar, por exemplo, a Escola da Floresta, é uma escola voltada para o desenvolvimento do setor primário, particularmente na área de floresta. Né? Então, o governo tem uma grande política de implantação de florestas estaduais de exploração, né? De recursos madeireiros e não madeireiros. Então, na Escola da Floresta, nós criamos um curso técnico para habilitação de técnicos florestais, um curso técnico para habilitação na área de agroindústria, porque há também uma grande política de implantação de pequenas agroindústrias para que a gente tenha o que a gente chama de verticalização das cadeias produtivas, né? E que a fruta que é plantada aqui, é colhida aqui, possa ser beneficiada aqui também
para que quando ela saia para o mercado externo, ela saia com o que a gente chama de valor agregado, ela saia deixando mais dinheiro aqui dentro, ao invés da gente mandar só a fruta in natura. Então, a escola, as nossas escolas estão intimamente ligadas a esses investimentos. A escola Campos Pereira, por exemplo, é uma escola do setor de serviços. O setor de serviços é estratégico para o nosso Estado, né? Hoje, 70% da nossa economia está no setor de serviços. 68% das pessoas empregadas estão no setor de serviços, né? Então, essas pessoas entraram no mercado de trabalho sem a qualificação de vida. É um outro dado que é importante que se diga, Jorge, é que a escolaridade média da nossa população da nossa população economicamente ativa, ou seja, das pessoas que estão trabalhando, é de apenas 4 anos. Qual é essa população economicamente ativa do Acre hoje? A população economicamente ativa do Acre hoje representa em torno de 240 mil pessoas, 260 mil pessoas estão em idade ativa e em torno de 180 mil pessoas estão economicamente ativas, né? Compõe a PEA. E aí, desse total, em torno de 110 mil pessoas estão no setor de serviços. Né? Muita gente. E essa nossa PEA, esses 180 mil pessoas, se você pegar o conjunto de todas elas e verificar o quanto elas estudaram, né, e dividir isso para tirar o que a gente chama de escolaridade média, a gente vai ver que, em média, o trabalhador acreano concluiu o primeiro segmento do ensino fundamental, fez o primário só. Quer dizer, isso é desastroso, considerando o momento que nós estamos vivendo. Assim. Nós estamos passando por um processo que a gente chama de reestruturação produtiva, ou seja, as empresas estão se adequando a recursos tecnológicos mais exigentes, mais modernos. Há uma competição muito grande entre as empresas, cada uma querendo produzir melhor e a um custo mais baixo, né, para que o produto dela tenha capacidade de concorrência, seja competitivo. E aí, do trabalhador é exigido cada vez mais conhecimento, é exigido dele uma capacidade, né, de trabalho mais efetiva, é exigido dele a capacidade de tomar decisão, é exigido dele a capacidade de trabalhar em grupo. Então, tudo isso que é exigido do trabalhador vai requerer dele uma escolaridade, uma formação muito superior àquilo que nós tivemos até aqui. É verdade. Então, nós optamos por uma estratégia de desenvolvimento de tipo sustentável. Então, para que os processos produtivos sejam de fato sustentáveis, exige-se, portanto, esses processos exigirão mais tecnologia e pessoas melhor preparadas. Agora, para esclarecer, Ailton, a educação profissional substitui a educação básica? Não, de forma alguma. Por exemplo, a habilitação técnica, o curso técnico, ele é posterior. No nosso caso, nós optamos por um modelo em que ele é posterior ao ensino médio. Então, para fazer um curso técnico, o jovem deve primeiro concluir o ensino médio. Certo? Agora, tem os cursos de qualificação profissional, que a gente chama de qualificação inicial ou formação continuada, que a escolaridade é livre. Dependendo da natureza do curso, ela pode exigir a 4ª série do ensino fundamental ou pode exigir 3º ano do ensino médio. Aí depende do curso. Mas nossas escolas estão dando ênfase, inclusive, para a requalificação dos trabalhadores que já estão na ativa e, de preferência, aqueles que têm um nível de renda muito baixo, porque esse é um desafio colocado pelo governador Jorge Viana. Além de serem escolas voltadas para formar pessoas, capacitar pessoas para ocupar esses postos que estão sendo criados pelo processo de desenvolvimento econômico e social que o Acre está vivendo, essas escolas devem ser também, devem representar meios de inclusão social. Então, um jovem de uma família de baixíssima renda, que não tem como pagar um curso numa instituição privada, que nem sonha em chegar à educação superior, ele deve entrar numa escola do governo para lá ele aprender uma profissão e, através dessa profissão, ele entrando no mercado de trabalho, possa ter uma renda que garanta a ele e a família dele melhorar de vida. E, Ailton, uma coisa que você colocou agora que é interessante, assim, o foco é só jovem? Não, né? Não. Tanto os jovens que estão concluindo o ensino médio, que precisam, né, de uma oportunidade para continuar nos estudos, quanto os trabalhadores que estão na ativa, os desempregados, né? Nós temos ainda um número razoável, apesar de ter melhorado muito o nível de emprego no Acre nos últimos anos, mas a gente ainda tem um número grande de pessoas sem emprego. Então, essas pessoas precisam de requalificação, as pessoas precisam se preparar para poder chegar numa empresa. E é bom que se diga, o empresário, quando ele está diante
né, da necessidade de contratar, ele obviamente utiliza alguns critérios que representem ganhos para a empresa dele. E um critério é qualificação. Se tem qualificação para o trabalho, entra. Se não tem qualificação para o trabalho, dificilmente entra. Como os postos de trabalho não são tantos assim, como o número de pessoas que precisam é um número razoável, quem tem uma qualificação tem um diferencial. Com certeza. Irene, o programa está chegando no final, mas o último investimento nesse sentido foi a Escola Campos Pereira. Queria que você falasse rapidinho um pouquinho da escola, do projeto, e como é que se faz para se inscrever. A Escola Campos Pereira é uma escola de formação nas áreas de gestão, de comunicação e informática. Né? Ela oferecerá cursos técnicos, como eu já falei, e os cursos de curta duração, cursos de qualificação profissional. Ela é uma escola pública, os cursos são gratuitos, ela é aberta, portanto, para toda a comunidade. Agora, como a procura é sempre muito superior à disponibilidade de vagas, nós vamos trabalhar processos seletivos e que sejam assim, que garantam iguais direitos, igual oportunidade para todas as pessoas. Isso é uma orientação do governador Jorge Viana, é uma decisão, assim, uma orientação do secretário de Educação, porque ao fazer isso nós estamos cumprindo a legislação, né? A lei que diz que no serviço público deve haver impessoalidade, né? na hora de definir quem vai acessar, né? Quem vai ser beneficiado com o investimento público. Então nós vamos trabalhar com o que a gente chama de vestibulinho, que é uma espécie de vestibular simplificado. Vamos fazer entrevista vocacional e vamos solicitar ao candidato que monte um pequeno projetinho em que ele indique como ele vai utilizar os conhecimentos, as habilidades, ou seja, as competências que ele pretende desenvolver com o curso que ele vai estar fazendo. Isso naqueles casos em que a escolaridade permita chegar a esse nível de exigência. No caso, né, de cursos mais básicos e para uma escolaridade menor, a gente vai simplificar ao máximo o processo de seleção. Eu peço que quem tenha interesse em fazer curso, procure a escola. A escola funciona de manhã, de tarde e à noite, no antigo Interescolar, que foi durante um tempo o Centro de Capacitação dos Servidores Públicos, ali no José Augusto, ao lado do Colégio Humberto Soares, Rua Riachuelo. E a escola vai estar orientando adequadamente a cada um, e ela vai estar fazendo o cadastramento das pessoas e entrando em contato na medida em que forem se iniciar os processos seletivos. Além, eu quero só ressaltar isso, além dessa escola, nós temos a Escola Técnica em Saúde, que já está em funcionamento desde o ano passado e que está fazendo um trabalho extraordinário na formação dos profissionais na área de saúde. É uma escola voltada para o SUS, portanto voltada para quem já está no serviço. E a Escola da Floresta, que se Deus quiser, no final do ano a gente vai estar iniciando, além das outras pequenas escolas que a gente vai estar montando no interior do estado. Por último, Jorge, gostaria de frisar a importância do trabalho em parceria. Nós só estamos desenvolvendo esse trabalho porque o governo do estado está trabalhando de maneira casada com o governo do presidente Lula. Esse trabalho juntando as forças, o pouco que a gente tem com o pouco que o governo federal consegue disponibilizar, permite a gente, né, fazer aquilo que a gente está fazendo. E quando a gente faz com amor, faz com carinho, a coisa sai bem feita. Eu, graças a Deus, tenho a oportunidade, nós da educação profissional temos a oportunidade de contar com equipes em cada um desses centros, formada por pessoas extremamente dedicadas ao trabalho. Pra você ter uma ideia, na Escola Campos Pereira nós temos administradores de empresa, temos sociólogos, temos antropólogos, temos analistas de sistemas, temos obviamente pedagogos, a gente tem profissionais das mais diversas áreas para garantir ao nosso aluno as condições, além dos equipamentos, né, as condições materiais e humanas para que ele ali possa sair um bom profissional. Ok, Irailton, obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu quero agradecer a tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. E o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você das 22 cidades acreanas que nos acompanhou até agora, obrigado e até a próxima.